Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Bruno Clemente por aqui. E esse então será o primeiro dos materiais que eu estou disponibilizando para a turma, justamente com o objetivo da gente ter um contato maior. A gente estava utilizando alguns materiais já produzidos pelo professor Loz na última semana, na semana do terceiro material, e agora que nós entramos na semana do quarto, eu gosto sempre de fazer eu mesmo esse momento com vocês, para que vocês já vão se acostumando comigo, com a minha didática, com a minha forma de falar e trabalhar os exemplos, e também se sintam mais confortáveis para entrar em contato, tirar suas dúvidas e fazer qualquer pergunta referente à disciplina, beleza? Então eu vou compartilhar meu material com vocês para que a gente continue, e aí, em cima desse material nós vamos discutir um pouquinho a questão de auditoria de software, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer uma abordagem dividindo esse material em vídeos menores, para que fique mais fácil de vocês acompanharem esse material, que fique mais tranquilo para vocês consumirem esses vídeos menores, ao invés de uma videoaula maior. É uma prática minha que eu já venho fazendo há bastante tempo, então eu vou tentar trazer ela para cá e vamos ver como é que vai ser o resultado aí perante a turma, beleza? Então vamos lá, a gente vai continuar o que falou na semana passada, o que foi colocado na semana passada, referente aos conceitos principais da questão da auditoria. Então a auditoria, aí, como a gente já estudou, é uma atividade que engloba o exame de operações, processos, sistemas e responsabilidades gerenciais de uma determinada entidade. O intuito é verificar a conformidade com certos objetivos, políticas institucionais, orçamentos, regras, normas ou padrões. Então, na verdade, a gente está tentando fazer um diagnóstico. Tá? Eu acho que isso já fica claro pelos conteúdos aí que a gente já abordou. E a atividade de auditoria ela pode ser dividida em 3 etapas principais. Isso lembra muito a questão de gerência de projetos. Não sei se vocês já tiveram essa disciplina. Então, você tem definições claras de quais são as etapas para que você possa saber como atuar em cada uma delas. E as 3 etapas que a gente divide um processo de auditoria são justamente o planejamento, a execução e o relatório. Tá? Então, é muito importante que o campo da auditoria é composto pelo quê? Pelo objeto que está sendo fiscalizado, quer dizer, está sendo o nosso objeto de estudo, vamos dizer assim, o período, que é o tempo pelo qual você faz esse processo de auditoria, e a natureza da auditoria, ou seja, o que você está considerando ali dentro. O objeto ele pode ser uma entidade completa, uma instituição pública ou privada, pode ser uma parte selecionada, uma função, pode ser um setor, pode ser alguma coisa do tipo. O período pode ser um mês, um ano, ou seja lá como é que é, o período definido ali pela gestão e pela administração. O âmbito da auditoria, então, ele vai se constituir de quê? De amplitude e exaustão dos processos. O que isso quer dizer? É tentar realmente provar e testar toda a amplitude disponível dos processos para ter certeza de que você esgotou as possibilidades, vamos dizer assim. A área de verificação, então, é o conjunto formado pelo campo e o âmbito da auditoria. A área é o que delimita os tempos em função da entidade que vai ser fiscalizada e da natureza da auditoria. Beleza? E o controle é a fiscalização que é exercida nessas atividades das pessoas, dos órgãos, departamentos ou produtos, para que essas atividades ou esses produtos não desviem das normas. Então, que tipo de controle você pode atuar? Você pode ter, por exemplo, um controle preventivo. Você tem o objetivo de prevenir erro, omissões ou atos fraudulentos. Então você pode muito bem não ter aí um erro, mas você pode ter muito bem uma omissão. Tem alguns casos, algumas histórias, eu não vou colocar nesse vídeo especificamente para não ficar muito comprido, tá? Mas de qualquer forma, em próximos momentos a gente pode discutir um pouquinho sobre isso. E você pode ter também os detectivos, cujo objetivo não é prevenir o erro, mas detectar o erro, omissão ou ato fraudulento, e ainda vai relatar a sua ocorrência, e os corretivos, que são utilizados para reduzir o impacto ou corrigir os erros uma vez detectados. Uma palavra muito chave que a gente utiliza nesse tipo de processo são as estratégias de mitigação. Quer dizer, você quando está trabalhando aí com uma auditoria de controle corretivo, muitas vezes o seu objetivo é tentar obter um diagnóstico do erro que já está ocorrendo para poder elaborar uma política de mitigação de dano. O que é mitigar um dano? É tentar reduzir o máximo que é possível o impacto que esse dano causaria, beleza? Então você imagina o seguinte, de forma exagerada, cair um avião no oceano é uma coisa que a gente não quer que aconteça, beleza? Isso é um risco seríssimo, isso expõe a vida de muitos passageiros, etc, etc. Então estratégias para você prevenir, por exemplo, o avião de cair, ou seja, impedir isso de acontecer, seria fazer manutenções
nos aviões, nas aeronaves, para garantir que elas não subam dentro de uma possível margem de risco em que algo ruim possa acontecer e ela eventualmente seja forçada a fazer um pouso. Por outro lado, algo corretivo é algo mais no sentido de, olha, existe esse risco, então vamos tentar trabalhar a questão da mitigação. Existe esse risco, vamos tentar diminuir o impacto caso esse risco ele venha a ocorrer. Então aí a gente pode muito bem colocar assentos que boiam na água, por exemplo, porque num caso de um pouso forçado no oceano, a gente pode garantir que as pessoas dentro do avião não vão morrer afogadas e terão tempo para serem encontradas e resgatadas. Então um impede que o erro aconteça, o outro já está ciente que o erro ocorreu e já está se planejando para que esse impacto seja o menor possível. Isso é uma estratégia de mitigação, a gente vai falar sobre isso. E também eu já aproveitei para trazer um pouquinho aqui, já me antecipando. Tá? Vamos dar uma olhada então na natureza da auditoria. Os tipos mais comuns são classificados de acordo com os seguintes aspectos: quanto ao órgão fiscalizador, quanto à forma de abordagem do tema e ao tipo ou área envolvida. Essas são as principais características, né, de classificação de natureza. Vamos dar uma olhada então com relação a uma natureza quanto ao órgão fiscalizador. Né? Nós temos aqui a auditoria interna, que é realizada, por exemplo, por um departamento interno, que é responsável pela verificação e avaliação dos sistemas e procedimentos internos dentro dessa entidade. Tá bom? O objetivo, então, é reduzir as probabilidades de fraude, erro, práticas ineficientes ou ineficazes. Isso é muito importante. Não necessariamente a gente está tentando encontrar uma fraude, mas você pode fazer um processo de auditoria para identificar um vazamento, identificar ali alguma coisa que está tomando da produtividade de um setor, está tomando do desempenho, da capacidade daquela equipe de produzir. Tá bom? A auditoria externa é realizada por uma instituição externa que é independente da que está sendo fiscalizada. E o objetivo é emitir um parecer sobre a gestão dos recursos da entidade, da sua situação financeira, legalidade e regularidade das operações. Então você pode muito bem ali ter, por exemplo, uma empresa que está sendo contratada para avaliar, por exemplo, um setor da sua empresa, e eles vão fazer uma diversidade de processos de auditoria para tentar identificar como está sendo utilizado esse recurso dentro da sua empresa. Beleza? E o que a gente chama de auditoria articulada é o trabalho conjunto da auditoria interna e externa. Isso também é possível. Tá? Uma outra natureza, uma outra classificação que nós falamos, né, com relação à natureza da auditoria é quanto à forma de abordagem do tema. Então você pode ter uma auditoria, como a gente chama de horizontal, que é uma auditoria que tem um tema específico realizado em várias entidades ou serviços paralelamente. Então você tem um tema específico e você vai fazer essa auditoria em de várias entidades, né, vários serviços paralelamente, ou seja, ao mesmo tempo, beleza? Ou você tem o que a gente chama de auditoria orientada, que é uma auditoria focada em uma atividade específica qualquer ou em atividades que têm fortes indícios de erro ou fraude. Então observa que a auditoria orientada ela já é focada em cima de um processo que você normalmente já tem um diagnóstico. Você já está ciente, você tem esses fortes indícios de erro ou fraude e agora a gente está tentando trabalhar com o intuito, né, de levantar essa informação. Um exemplo muito bom que você poderia ter aí, por exemplo, vamos fazer uma simulação rápida aqui. Vamos considerar que você tem uma empresa hoje, um supermercado, e você está identificando que o seu caixa não fecha conforme o que os seus relatórios indicam de produtos vendidos. Beleza? Então você pode, por exemplo, contratar uma empresa que vai fazer essa verificação, ou seja, eu estou adotando aqui uma auditoria externa, ou seja, os funcionários do seu mercado eles não farão o processo de auditoria, eles sofrerão o processo de auditoria, mas eu também posso fazer uma auditoria orientada. E aí, no caso, nós vamos identificar qual está sendo a atividade específica que está causando o problema. Então, nós já identificamos aqui o que é. Nós temos ali a questão do controle de estoque, nós temos ali a questão, por exemplo, do setor de venda, do ponto de venda, ali é o local onde as pessoas fazem as vendas e os seus funcionários. Então você já tem ali um foco nessa parte do ponto de venda e da logística em especial.
E aí, naturalmente, você vai fazer uma investigação, essa equipe externa fará essa investigação no intuito de tentar descobrir o que está acontecendo. Será que estão vendendo produtos e não estão batendo? Será que os produtos estão sendo roubados das prateleiras e não estão sendo registrados na venda? Será que tem alguém desviando esses produtos lá no nosso estoque? Então, a gente já identificou o forte indício aqui de erro ou fraude e a gente pode atuar diretamente nessa auditoria orientada. E para a gente finalizar, quanto ao tipo ou área envolvida. Você pode ter ali uma auditoria de programa de governo, por exemplo, que vai fazer acompanhamento, exame e avaliação da execução de um programa ou de um projeto governamental específico. E você também pode fazer uma auditoria de planejamento estratégico, que verifica, né, se os principais objetivos da entidade são atingidos e se essas políticas e estratégias de aquisição, de utilização e alienação dos recursos são respeitados. Isso a gente acaba batendo bastante ali em disciplinas de planejamento estratégico, mais voltadas ali para cursos de administração. Inclusive eu trabalhei como professor num curso de administração, a gente teve uma sintonia com relação ao conteúdo da disciplina. Eu era professor de planejamento estratégico e esses assuntos que estão sendo listados aqui são assuntos dos quais eu domino, né? Então eu posso eventualmente trazer isso também para a nossa aula de auditoria, tá bom? Mas de qualquer forma, a auditoria de planejamento estratégico então tem esse sentido, tá bom? A gente vai precisar observar se as políticas e as estratégias estão em concordância com o que está planejado e se nós conseguimos obter aquilo que a gente se propõe a obter. Tudo bem? A auditoria administrativa, né, engloba o plano da organização, seus procedimentos, documentos de suporte à tomada de decisão. Muito importante essa expressão. A gente hoje sabe que a tomada de decisão ela é completamente embasada em cima de informação e a gente precisa disso. Então, não ter acesso a uma informação atualizada, real, que seja fiel à realidade, né, pode ser um problema muito sério. A auditoria contábil, que é relativa, né, à salvaguarda de ativos e à fidedignidade das contas da instituição, que aí já tem a ver com aquele exemplo que eu estava mencionando aqui agora há pouco, né, da gente observar ali que a entrada e saída não está batendo com a nossa logística, né? Então tem finalidade de fornecer uma certa garantia de que as operações e os acessos aos ativos se efetuem de acordo com as devidas autorizações. E, para a gente finalizar, uma auditoria financeira ou de contas, né, que consiste na análise dessas contas, da situação financeira, da legalidade, regularidade e aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, patrimoniais, ou seja, tudo voltado realmente à parte financeira, à parte de contas de uma determinada instituição. Então essa auditoria que tem essa preocupação. Aqui a gente entra a questão de pagamento de impostos, verificar se está tudo correto na Receita Federal, verificar se está tudo correto com a folha de pagamento de funcionário. Então tem uma série de coisas aqui que a gente analisa dentro dessa auditoria financeira. Tá? A auditoria de legalidade, que também também é conhecida como regularidade, não conformidade, para verificar se você está em conformidade com a questão da legislação em vigor. E a auditoria operacional, que trabalha ali, né, interfere em todos os níveis da gestão, nas fases de programação, execução e supervisão, tem ótica tanto de economia, de eficiência, de eficácia e analisa a execução das decisões tomadas e também aprecia, né, até que ponto os resultados pretendidos foram atingidos, beleza? E a auditoria integrada, que trabalha, né, com a parte financeira e operacional ao mesmo tempo, e a auditoria de TI, que a gente vai acabar esbarrando mais na disciplina, que é essencialmente operacional. E ali os auditores eles analisam, né, os sistemas de informática, o ambiente, a segurança das informações e a segurança do software que está sendo utilizado, controle interno de entidades fiscalizadas. A gente tem que levar em consideração que o setor de TI trabalha com dados, trabalha com informações, e é muito importante de que isso esteja seguro, protegido, garantindo integridade, garantindo autonomia. Então, hoje em dia nós temos a questão da LGPD, não sei até que ponto vocês estão cientes dessa questão, a gente pode inclusive mencionar na disciplina, se for do interesse de vocês me avisem, a gente pode trabalhar um pouquinho a questão da LGPD, mas é muito importante que a gente saiba tratar os dados do próximo, porque a empresa pode eventualmente sofrer um processo de auditoria, pode inclusive sofrer até fechamento, né, desligamento da empresa. Então é muito sério e é muito importante essa questão da auditoria para nós também nessa parte, beleza? Então, pessoal, eu acho que a gente fecha aqui com 14 minutos, ficou até um pouco mais extenso do que eu imaginava nesse primeiro momento, mas é a primeira vez que eu estou fazendo vídeos assim para disciplina, então eu vou acertar aqui esse tempo aos poucos, tá bom? Vamos encerrar por aqui e depois eu retorno com o próximo vídeo para a gente continuar esse material da semana.
Qualquer dúvida não deixe de me perguntar, seja no AVA, WhatsApp ou nos comentários do YouTube. Assim que eu receber, eu respondo aí a cada um de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, não deixe de me procurar. Ou, fiquem à vontade para me procurar, desculpa. Beleza? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, pessoal. Até mais.